ou QX qualquer que seja X em A, e você tem a S, existe X em A, tá bom? Tal que, não tem essa vírgula, PX ou QX. Qual é a negação da R? Qual é a negação da R? Existe X em A. Tá ok? Não PX e não QX. E qual é a negação de S? Não PX e não QX. Qualquer que seja. Qualquer que seja X aonde? Em A. Tá? Agora lembre-se, você também tem, a partir dessas duas famílias, você tem uma outra família chamada família de implicações. Qual é a família de implicações? Qual é? A família PX implica o quê? PX com X em A. Aí, dada essa família, você tem esta proposição. Aí isso é importante. Esse exemplo é o exemplo que mais aparece, tá? Na matemática. R. Qual é? PX implica o quê? QX, vírgula, qualquer que seja X em A. Tá? E S, qual é aí? Existe X em A, tal que, TQ, tal que, e X implica QX. Agora, as negações. Quais são as negações? A negação de R, qual é? Existe X em A, tá certo? Existe X em A, tal que? PX e não QX. Que é a negação disso, né? Negação da implicação. Tá? E qual é a negação de S? Qual é? PX e não QX, qualquer que seja X em A. Aí eu tenho uma observação com relação a essa R aqui. Com relação a essa R. Veja bem, isso aqui é uma família de implicações. Isso aqui não é uma implicação, é uma família de implicações. E a partir dessa família de implicações, usando o quantificador universal, eu gero uma proposição. Só que na literatura, esta proposição também é chamada de uma implicação. Ela não é uma implicação, ela é uma proposição gerada por uma família de implicações usando o quantificador existencial. E por causa disso, naturalmente, ela é chamada de uma implicação. Então, essa R, a R, não a S, tá? A R é chamada também de implicação. Tá certo? Mas na realidade ela é uma proposição gerada por uma família de implicações usando o quantificador universal.
E por causa disso, ela é chamada simplesmente de uma implicação. Tá? E a sua negação é essa daqui. Negação de P, negação de quem? De R. Tá certo? A negação de R. Exemplo. Tá? Exemplo. Ó. Eu posso escrever essa seguinte R aqui, ó. Tá? Se N é par, então N2 é par qualquer que seja N inteiro. Estão lembrados que uma implicação ela é escrita assim, se, como é que escreve isso aqui? Se P de X, então Q de X. E na literatura, o melhor é que se escreva, tá certo? Nos teoremas aparece assim. Não aparece assim, ó. N é par, implica N2 é par, qualquer que seja N inteiro. Que seja N inteiro. Não, ela aparece desse jeito. Isso aqui é muito feio. Esteticamente é horrível, tá? Mas está correto. Tá? Esteticamente é horrível. Tá? Uma maneira mais, né, certo? Mais adequada é escrever assim. Se N é par, então N2 é par, qualquer que seja N inteiro. De fato, na literatura, isso aqui nem aparece. Porque já fica implícito, tá? Quando eu escrevo como proposição, se dispensa isso aqui, mas faz parte, tá? Fica implícito, tá? E dois. Também, aí, essa R aqui, ela também pode ser escrita assim, ó, a R, viu? É o que geralmente eu escrevo quando eu quero apresentar uma implicação verdadeira para vocês. Qual é? Dado X em A, tá? Se Px, então Qx. Ou então, a R é assim, dado X em A, Px implica Qx. Esteticamente é muito feio isso aqui, tá? Dado X em A, isso aqui faz o papel do quantificador universal, esse dado, tá? Geralmente eu enuncio as proposições aqui, as proposições que eu vou explicar para vocês assim, dado X em A, né? Ou então assim, ó, na realidade seja X em A. Seja X em A. Se Px, então, e tem uma vírgula aqui, então Qx. Na verdade, a maioria das vezes é dessa forma que eu enuncio essas proposições aqui, geradas por implicações usando o quantificador existencial. Dado X em A, se Px, então Qx, ou então, dado X em A, Px implica Qx, aceitável, ou seja X em A, se Px, então Qx. Tá? Ponto. Ou seja X em A, ponto. Px implica Qx. Também é possível. Entendeu? Geralmente é assim. Me desculpe. A maioria dos casos é dessa forma, é usando o seja. O seja também faz o papel do quantificador universal. Tá? Tá aqui a negação, ó. Tá aqui a negação. A R, isso tudo é a mesma R, ó.
essa R que está aqui ela, ó. Aqui, aqui e aqui. Maneiras diferentes de escrevê-la. Estamos entendidos? Tá? Entendido aí? Então está aqui o exemplo. Por exemplo, eu posso escrever essa R assim. Seja N inteiro. Seja N inteiro. Se N é par, então N2 é par. Ou então eu escrevo a R assim. Dado N inteiro, vírgula. Se N é par, então N2 é par. Ou seja, eu estou dando aula de como se escreve as coisas. Tá certo? Então não estranhe. Tudo tem esse significado aqui, ó. E por último, tá? Que eu gostaria de explicar para vocês. Se você tem essas duas proposições, agora venha para cá, viu? Você mostrou lá o... Você tem essa família, né? A família de equivalências. PX equivale a QX, X em A. É a família de equivalência. E aí, associada a essa família, você tem essas duas proposições. Proposição R, qual é? PX equivale a QX, qualquer que seja X em A. E você tem a S, qual é? Existe X em A, tal que PX equivale a Q em A, QX. É evidente qual é a negação da R, qual é? Qual é a negação da R, qual é? Existe X em A, existe X em A, tal que negação disso. Qual é a negação disso? Hã? Não PX. Eu não sei, vai ser PX. Não PX. Qual é a negação da implicação? Não PX. E QX. Tá certo? Ou o quê? Deixa eu botar aqui embaixo, tem que ficar junto. Tal que não PX e QX ou QX ou não QX e PX. É a negação disso. Tá certo? Negação disso. E qual é a negação da S? Qual é? Negação da S. Isso aqui. Não PX e QX ou não QX e PX. Tá certo? Qualquer que seja qualquer que seja o quê? X pertencente a. Exemplo. Tá? Olha um exemplo aqui.
Tá? Proposição é. Proposição é. N é ímpar se e somente se, né? Se somente se. Se somente se. N2 é ímpar, qualquer que seja N inteiro. Qualquer que seja N inteiro. Qual é a negação da R? Qual é? Qual é a negação da R? Existe N inteiro, tal que N é par. N é par. E o quê? N ao quadrado é ímpar. E aí você bota uma aspa dupla para juntar os dois. Tá certo? Ou o quê? N é ímpar. Ou N ao quadrado é par. Entendeu? Hã? Ô, professor, aqui N é ímpar e N ao quadrado é par. Tá? Exatamente. Aqui aí. Tá? O O é justamente, ó, o O. Tá certo? Negação de uma equivalência. Esta proposição aqui, veja bem, ó. Esta proposição aqui, ela é uma proposição gerada por uma família de equivalências, tá? Usando o quantificador existencial. Mas ela também, exatamente por isso, é chamada de uma equivalência. Mas ela, de fato, rigorosamente, ela não é uma equivalência. Ela é uma proposição gerada por uma família de equivalências usando o quantificador existencial. Mas, exatamente por isso, ela é também chamada de uma equivalência. E aí tem as várias maneiras de apresentá-la. Tá certo? Então, o que vocês aprenderam hoje? Como, tá certo? Formar proposições a partir de famílias de proposições, usando o quê? Os quantificadores existenciais e usando o quantificador existencial e o quantificador universal. Na próxima aula, nós vamos ver, eu verei aqui com vocês, como gerar a partir de famílias de proposições uma proposição, tá certo? Usando os dois quantificadores juntos, o universal e o existencial, tá certo? Mas antes, eu gostaria de apresentar uma curiosidade aqui para vocês, que muitos não sabem disso, tá? Novidade. O que é um par ordenado, hein? Eu vou dar uma definição aqui, muitos não viram, tá? Porque no conjunto não interessa a ordem dos elementos. A ordem dos elementos não altera o conjunto, quer dizer, mudar a ordem não altera os conjuntos. Um par ordenado, vocês aprenderam que isso altera, não é? E o que é um par ordenado? Tá? Eu não posso definir um par ordenado como sendo um conjunto. Isso aqui é uma definição e eu espero que vocês leiam os detalhes nas notas, tá? Definição é o seguinte: sejam A e B conjuntos, tá? Dados
dados, conjuntos não vazios, tá? Dados A pequeno em Azão e B pequeno em Bzão, um conjunto, esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui, ele é denominado par ordenado com primeira coordenada A. Eu estou dando para vocês a definição formal do que é um par ordenado. Com primeira coordenada A e segunda coordenada B. Sendo denotado por isso aqui. Mas essa é a definição. Eu garanto que a maioria, eu garanto que nenhum de vocês viu isso, viu? Mas isso é a definição da matemática, que seja par ordenado. Eu não posso definir o par ordenado como sendo um conjunto. Porque um conjunto, a ordem não altera. Mas aqui altera. Par ordenado é isso, tá? Só a título de informação. Essa é a definição formal de par ordenado. Aí daí sai a seguinte proposição. Aí